Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma bênção, uma graça imensa, um prazer estar com os irmãos, falando a respeito da nossa matéria, onde nós estamos estudando soteriologia desta feita. Na aula passada, encerrando a nossa aula, eu citei soteriologia como o estudo da doutrina do pecado. Eu aqui quero reiterar e ratificar, dizendo que soteriologia é o estudo da salvação. Uma vez posto isso, nós vamos começar a nossa aula tratando desta matéria que é de suma importância, está atrelada, de certa forma, à cristologia. Porque Cristo, na aula passada, nós vimos que é o autor e consumador da nossa salvação. Também é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que proporcionou, que propiciou esta grande salvação. Muito bem. A palavra soteriologia ela é derivada do grego de duas palavras, sotéria e logos. Sotéria é salvação e logos discorre a respeito de doutrina, discurso, palavra. E essa matéria que nós estamos vendo agora, dentro desse nosso módulo, precisamos dar uma revisada para entender o que é a soteriologia, a salvação. Esse plano de Deus ele é tão simples que até mesmo uma pessoa bem inexperiente, um leigo, pode compreender perfeitamente essa doutrina da salvação. E também ela é tão maravilhosa e tão complexa que não há o menor erro nela. Nós não vamos encontrar na doutrina da soteriologia nenhum aspecto, nenhuma sombra de erro. O plano da salvação, ele é perfeito. O projeto da salvação, ele é consumado em toda a sua perfeição. Ele é tão profundo que jamais foi descoberto nenhuma imperfeição nele. O ponto nevrálgico do plano da salvação de Deus se concentra no cargo e na função de um mediador. É ali que estava o detalhe, o gargalo. Alguém que pudesse se colocar entre Deus, ofendido, e uma criatura pecadora e sem esperança. O homem só sentiu a necessidade de alguém assim quando se encontrou, pelo menos é o que pensava, afastado de Deus. Conforme Jó, capítulo 9, os versos 32 e 33, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós um árbitro, um mediador que ponha a mão sobre nós dois, ou sobre nós ambos. Esses versículos eles mostram uma prefiguração de Jesus no Novo Testamento. Nós vamos encontrar Jó 19, 25, e esses dois versículos de Jó 9, 32 e 33, mostrando já o Senhor Jesus como aquele que se levantaria sobre a terra e aquele que seria o árbitro entre ambos, entre Deus e os homens, o mediador. E esta é a posição que Cristo veio preencher com o seu sacrifício substitutivo, com a sua morte. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Essa é a tônica da soteriologia. Timóteo, capítulo 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que, portanto, ou porquanto, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É importante nós frisarmos que este projeto da salvação, ele é de tempos imemoriais. Nós vamos ver que, no princípio de todas as coisas, já antes que o mundo houvesse, o Senhor Deus já havia proporcionado um meio de salvar o homem dos seus pecados. Deus nunca foi pego de surpresa e nem nunca será surpreendido por coisa alguma que o homem possa fazer. Todas as coisas são patentes, nuas diante dos seus olhos. O Senhor Deus, quando criou o homem, ele já havia também provido um processo de salvação. O escritor
sagrado do livro do Apocalipse, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido o Cordeiro que poderia salvar, que salvaria a humanidade dos seus pecados. Para nós adentrarmos aqui dentro desse processo do nosso capítulo 2 do nosso livro, a obra salvífica de Cristo, porque Cristo morreu é preciso entender. Para os estudiosos da Escritura, permanece a sua incalculável relevância por que Cristo morreu. Nós vamos refletir um pouco sobre Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Cumpriu isso aqui? O que Paulo diz também em Gálatas, que na plenitude dos tempos aprouve a Deus enviar o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para condenar o pecado na carne. Deus falou de um modo infalível e relevante no passado, mas não pela última vez. A sua derradeira palavra só chegou com a vinda do seu Filho, e o registro dessa vinda aparece de uma forma infalível e definitiva nos 27 livros do Novo Testamento, onde os escritores sacros mostram o significado da salvação, o processo da salvação, os benefícios da salvação. E é o que nós vamos estar discorrendo a respeito disso nos nossos encontros, nesses nossos encontros a respeito desta aula. Mas primeiro nós precisamos entender a natureza de Deus e a natureza da humanidade. Essas duas naturezas são distintas. E assim como o céu está distante da terra, assim também está distante esse processo de procurarmos entender a natureza da divindade e também a natureza da humanidade. Por que é necessária a necessidade da salvação? O que torna possível uma salvação espiritual? São perguntas que o nosso livro faz e que nós vamos estar vendo dentro do nosso livro, que é a proposta que nós estamos estudando. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, que para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2, os versos 14 a 17. E tudo isso só se tornou possível, toda essa salvação grandiosa que hoje nós desfrutamos, só se tornou possível mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O que aconteceria se Deus não fosse como a Bíblia nos revela? E não tivéssemos sido criado à sua imagem e subsequentemente caído? É uma pergunta que parece uma pergunta de retórica, mas nós precisamos entender isso. A salvação, conforme a Bíblia descreve, não teria sido possível nem necessária. Logo, o drama da redenção tem como pano de fundo o caráter de Deus e a natureza da criação humana. Observe que são duas distinções: o caráter de Deus e a natureza da criação humana. A Bíblia deixa claro, eu estou lendo aqui, acompanhando o livro que os irmãos têm aí na sua casa, a Bíblia deixa claro que todas as pessoas precisam de um Salvador, porque elas não podem salvar a si mesmas. Ou seja, não há mérito algum para o homem e não há a menor condição de que o ser humano possa alcançar a sua própria salvação por seus méritos, por sua intelectualidade, por seu nível de devoção a Deus. Não, a salvação ela é de graça. É por graça. Foi a graça de Jesus que nos alcançou. E essa graça maravilhosa, ela nos promove a remissão dos pecados
e nos promove a salvação. Desde a tentativa feita pelo primeiro casal de cobrir as suas vergonhas, de tentar se esconder de Deus, desde que isso a gente sabe que não foi possível, porque Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele conhece também todas as coisas, dado o seu atributo de onipotência e onisciência. Não é possível o homem, de forma alguma, conseguir se esconder de Deus. O salmista, ele também diz que para onde irei da tua presença? Se eu fizer a minha cama no profundo dos mares, lá o Senhor me achará. Se também fizer o meu leito no Seol, lá também tu estás. Também o profeta, um dos profetas menores, ele vai citar que se ainda que o homem fizesse o seu ninho nas estrelas, de lá eu te derrubarei. Nós vamos ver que isso é bem notório nos nossos dias, né? Alguns projetos que os homens estão projetando de colonizar outros planetas, dando um salto a partir da Lua para a colonização de outros planetas, Marte, até mesmo uma das luas de Saturno. E nós vemos que ainda que isso aconteça, o Senhor Deus é poderoso para de lá deste ninho construído nas estrelas nos derrubar, porque há interesse de Deus em nos alcançar com sua graça, mas também com o seu juízo. Nós estamos fazendo essa introdução para que a gente possa entender que não tem como o homem se justificar, não tem como o homem se esconder, não tem como o homem se ocultar de Deus e tentar, com isso, viver uma vida alheia ao processo da salvação ou um processo alheia ao processo do Evangelho. Não tem como. Todos os seres humanos estão sujeitos ao crivo do Senhor Deus. Ninguém é indesculpável, ninguém é inexcusável. Também houve a rebeldia do primeiro assassinato, a rebeldia de desfazer os propósitos de Deus, e desde aquele período a Bíblia vai trazer uma sequência de erros que os homens cometem, que os homens cometeram, e até hoje cometem, tentando se justificar diante de Deus, tentando se viver uma vida fora do conceito de Deus. Colocam Deus em segundo plano, dentro dessas teologias liberais que hoje existem, né? Que fazem com que o homem viva uma vida centrada em si mesmo. Ele é o centro das atrações, ele é o centro do universo, ele é o centro da teologia, da filosofia, uma teologia humanista, narcisista, meramente humana, querendo se desculpar, querendo se esquivar de que existe um Deus no céu e que ele é juízo e que Deus é terrivelmente justo. E a gente vai entender que houve um movimento, né, uma ideologia de Pelágio que muitos seguem no dia de hoje, né? É uma ideologia que nega o pecado original e a corrupção da natureza humana e, consequentemente, a necessidade do batismo. Pelágio vivia meramente o humanismo. E esse pensamento iluminista moderno diz respeito para querer acreditar que o homem ele não precisa de Deus. O homem ele por si só ele pode prevalecer. E esse pensamento faz acreditar que nós necessitamos de educação e não de salvação. Que nós necessitamos de um campus, de uma faculdade, não de uma cruz. De um planejador social e não de uma propiciação de um salvador. Nos faz remeter também que nós precisamos de um coaching diretivo e não de um Deus exigente. E é essa a condição direta do homem hoje. Nós vamos, ainda lendo aqui um texto do nosso livro, ver que na coluna de nuvem e de fogo
nos trovões e nas trevas do Sinai, se estabelece ali um sistema sacrificial com todos os preceitos e proibições. Deus procurava mostrar ao seu povo o abismo existente entre ele e as pessoas. Um abismo separado pelo pecado. O pecado fez separação entre Deus e o homem. E Deus tinha prazer em estar com o homem. Deus se sentia bem, se sentia feliz, realizado em estar com o homem. Todos os dias, na viração do dia, no período da tarde, no período vespertino, o Senhor Deus vinha estar com a sua criação. Era uma interação de Deus com a sua criatura. Porque Deus tem essa bênção, esse amor inexplicável de querer se relacionar com a sua obra. E ali no Sinai, Deus mostra, através de fatos notórios, o desejo de poder ligar novamente o homem à sua imagem e à sua semelhança. Talvez nós possamos achar cansativo ler os pormenores sobre quem, quando, como e o que Deus exigia e aceitava. Tudo isso dentro dos ritos mosaicos, dentro da liturgia do culto judaico, né, do culto levítico, e o significado que tem para nós, que nós vivemos na nova aliança. Para nós que estamos debaixo hoje da dispensação da graça. Quais são os rigores? Quais são os ritos? Será que Deus é tão rigoroso para para nos aproximarmos dele assim com tanta santidade como ele exigiu aos levitas? Se nós formos ver de uma forma exegética e de uma forma bastante minuciosa, nós vamos ver que o livro de Levítico é justamente isso, um livro de santidade. Deus conclama, olha, sejam santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. E é um livro que busca a santificação acima de tudo, para que o homem possa entrar na presença de Deus. E foi justamente nisso, né, que Nadab e Abiú tiveram, né, um fim fatídico, porque não se aproximaram de Deus de uma forma como deveria chegar, conforme a exigência de Deus, que Deus assim deixou determinado. Não se pode chegar diante de Deus de qualquer maneira. E Nadab e Abiú, eles ofereceram um culto estranho, um fogo estranho perante Deus, e o resultado é que culminou na morte de ambos. E também há uma similaridade no Novo Testamento entre Ananias e Safira, que quiseram também prestar um culto estranho a Deus. E Deus também não aceitou. Então, Deus não permite que ninguém brinque com a sua santidade. Deus não permite que ninguém possa levar de forma leviana aquilo que ele exige para nós, que é a santidade. E essa é uma condição primária para adentrarmos no reino dos céus. Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. Sem a santificação, ninguém poderá ver o Senhor. A santidade, ela é necessária. Não dá para brincar de sermos crentes. Precisamos ser conscientes quanto a essa realidade. Não existe a mínima possibilidade de se negar o ensino do Novo Testamento de que Jesus Cristo morreu para ligar aquela ponte, aquele abismo, aquela separação que havia entre Deus, o Deus Santo, e uma raça pecadora, pecaminosa, a raça humana, que não podia alcançar a salvação por si mesma. Nós devemos considerar que isso só se tornou possível mediante a morte do Senhor Jesus. Foi ele quem fez essa ligação. A tentativa de enfraquecer essas palavras, de descrever Deus de uma forma cruel, sanguinária, ela tem, ao longo dos séculos, sendo discorrida, mostrando que não é necessário tudo isso que Deus pede para alcançar a salvação.
quando na verdade isso é um delito grave. Deus, ele sempre exigiu, não é mais do que pedir, ele exigiu que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele exista, mas também que precisa estar de comum acordo com as suas normas, com seus preceitos, com suas leis, com seus mandamentos. Dentro da soteriologia, nós estamos vendo, nós vamos encontrar Deus na sua santidade plena, não maculado com coisa alguma. E nem aceita essa mácula, essas sombras de variações. Já o homem não. O homem, por conta da sua rebelião, ele é sujeito ao pecado. Ele é propenso ao pecado. O apóstolo Paulo, ele fazia uma oração, eu quero crer que volta e meia ele repetia essa oração, dizendo para Deus, olha, Senhor, o bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero fazer, isso estou sempre fazendo. Porque o homem é mau desde a sua meninice, desde a sua mais tenridade. Nós vamos ver que Jesus Cristo é o mediador, aquele que Jó pediu, o árbitro, para que fosse o mediador entre Deus e o homem. Jesus, ele busca essa ligação por causa do amor do Pai. O amor de Deus revelado para a humanidade. O escritor sagrado João, capítulo 3, verso 16, ele mostra uma grandeza descomunal. Muitos talvez não tenham nem encontrado condição de mensurar o tamanho daquele amor ali, de tal maneira que Deus amou o mundo. Mas o profeta Isaías, lá no capítulo 45, no finalzinho do capítulo, ele vai discorrer a respeito de uma noção de que tamanho é esse amor de Deus. Ele diz ali nesse capítulo que as palavras do Senhor Deus, e Deus diz, sou eu mesmo, quem perdoa os vossos pecados por amor de mim mesmo, dos quais eu não me lembro mais. Então, qual é o tamanho do amor de Deus? É o tamanho de Deus. E agora, qual é o tamanho de Deus? É uma pergunta que aí cada um pode responder por si mesmo, porque varia de acordo da fé. Às vezes tem pessoas que veem Deus como um homem sentado num alto e sublime trono, como viu o profeta Isaías no capítulo 6. Tem pessoas que na sua fé costumam ver Deus como uma coluna de luz, ou um ser astronômico maior do que o universo que preenche tudo e ao mesmo tempo pode se esconder ou caber no nosso coração. Enfim, dentro dessa tônica, é importante a fé individual, porque é muito pessoal essa questão de relacionamento do homem com Deus, da pessoa humana com Deus, com a divindade. Enfraquecer um grupo de palavras é enfraquecer um outro assunto, porque a cruz e tudo quanto ela subentende só faz sentido diante de um Deus reto, um Deus justo que exige julgamento. De uma outra forma, a agonia do Getsêmani e a morte excruciante, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, teriam sido um mero teatro de Páscoa. Além disso, o Deus amoroso seria transformado em uma nulidade. Se ele não está realmente irado com o pecado e nem exigindo a sua condenação, a cruz seria o menos amoroso dos atos. Então seria uma disparidade. Não ver que Deus, ele é um Deus de justiça, um Deus que busca a justiça, mas também é gracioso, misericordioso e bondoso, mas por ocasião da sua retidão, ele cobra do ser humano a sua santificação. É interesse de Deus, é do total interesse de Deus unir novamente a criatura ao Criador. Deus tem esse projeto santo e eterno na sua mente para que o homem não viva separado de Deus.
há muitas formas que Deus se revelou ao homem no Velho Testamento e se revela de uma forma gloriosa no Novo Testamento. E nos dias dessa modernidade, Deus continua ainda se revelando aos homens com o objetivo de arrebanhar para si o maior número de pessoas para a salvação. A salvação é algo necessário, é algo que Deus traz para nós com esta proposta de estarmos para sempre com Ele. Mas para alcançarmos essa condição, existem alguns requisitos, alguns pré-requisitos, que estão voltados dentro dessa proposta de soteriologia. A santificação é a maior delas. A santificação é uma provisão da parte de Deus para alcançarmos a Deus. Nesse nosso estudo, nós podemos fazer algumas aplicações dessas provisões. Quais são as aplicações? Arrependimento, fé, justificação. A fé aqui é fé para salvação, porque há algumas distinções de fé dentro da Bíblia. Fé natural, fé para salvação, fé como dom, é uma fé sobrenatural. E essas distinções precisam ser observadas. Justificação, regeneração, adoção, santificação para a glorificação. Observe que há todo um processo para alcançarmos a presença do Senhor Deus para conosco. Nós temos que observar isso. Não há nenhuma outra condição de alcançarmos o Senhor Deus se não passarmos por todos esses estágios da soteriologia, por todos esses estágios de extrema importância para a nossa vida espiritual. Qual foi a primeira provisão de Deus para promover a salvação do homem? Foi a morte de Cristo, o Cordeiro Imaculado que foi morto antes mesmo da fundação do mundo, para que o homem pudesse ser salvo dos seus pecados. E quando falo pecado aqui, eu já quero entender que os irmãos saibam também o que é pecado. Que alguém pode dizer, é tudo aquilo que aborrece a Deus. Ou alguém, de uma forma mais teológica, dizer, errar o alvo. Eu vou concordar com todas essas afirmativas ou afirmações. Mas o pecado é a rebelião do homem contra Deus. Todas as vezes que o homem se rebela contra Deus, ele se faz casa rebelde, um homem de dura cerviz, ele é um pecador. É um rebelde contra Deus. E a morte de Cristo trouxe alguns fatos importantes para a nossa vida. Ela faz com que o cristão entre no processo do religare, o contato novamente do homem com a divindade, o relacionamento do homem com a divindade. Foi a morte de Cristo que promoveu essa condição. O Meyer Pirman, escritor teológico, ele declara que o evento destacado e a doutrina principal do Novo Testamento, elas se resumem nas palavras: Cristo morreu, que é o evento, pelos nossos pecados, que é a doutrina. Cristo morreu pelos nossos pecados. O cristianismo, ele difere de todas as outras religiões do que diz respeito à posição dada à morte do seu fundador. Todas as demais religiões baseiam as suas afirmativas de grandeza na vida e ensinamento dos seus fundadores, enquanto que o Evangelho de Jesus ele se concentra na pessoa de Jesus Cristo, incluindo especialmente a sua morte no Calvário. Isso é fato e é notório, né? As outras religiões, os ismos, né, que existem por aí,
estão fundamentadas nas doutrinas dos seus fundadores. Mas, para nós cristãos, a melhor e maior doutrina que nós temos é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos ver também que dentro dessa nossa proposta, meus irmãos, esse assunto também é um assunto que demanda muito tempo de estudo. Nós podemos ver algumas essas vantagens, esses benefícios da morte de Cristo, mas precisamos de mais tempo. Ver também alguns assuntos, alguns mal entendidos em relação relativos, à morte de Jesus Cristo, porque existe algumas teorias, a teoria do acidente, a teoria do Marte. Nós não vamos prender o nosso tempo nisso, mas vamos ver que a morte de Cristo, ela teve um significado. É uma morte vicária, uma morte substitutiva. Para que pudéssemos chegar diante de Deus, havia um preço a ser pago. O pecado fez essa separação, nos distanciou do nosso Criador, e agora, num processo salvífico, Deus quer de novo trazer o homem para perto de si. Deus não quer que o homem se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer se distanciar da sua criação, da sua obra-prima, porque o homem é a obra-prima da criação de Deus. Então ele promove uma morte substitutiva. Precisava que um justo morresse pelos injustos. Quando o homem pecou por ocasião da sua queda, da queda lá no Jardim do Éden, lá no Getsemane, o próprio Deus promoveu um meio de salvação. Uma vítima inocente foi vitimada, uma vítima inocente foi morta. Morreu para que o homem pudesse cobrir as suas vergonhas, cobrir a sua nudez, cobrir o seu erro. Lembram-se de que eu disse há pouco que o homem, procurando se esquivar de Deus, se esconder de Deus, ele coseu a seu modo folhas de figueira. Deus, na sua grandiosidade, ele proveu uma vítima inocente que morre para cobrir a vergonha daquele casal. Ali já estava prefigurada a morte do Cordeiro de Deus, o Cordeiro eterno de Deus, o nosso Jesus, que cobriu o pecado da humanidade. Essa morte substitutiva, ali no momento, Deus disse que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Para remir, para perdoar, para apagar a mancha do pecado, era preciso um derramamento de sangue de uma vítima perfeita. E Jesus foi essa vítima perfeita. A vítima sem pecado, sem mácula alguma, sem mancha, sem nenhum osso quebrado, dentro dos ritos mosaicos para o sacrifício. A vítima do holocausto não podia ter defeito. E Jesus Cristo, ele era o homem perfeito que substituiu, de uma vez por todas, aqueles que, pelo derramamento do seu sangue, não podiam mais cobrir os pecados. Jesus foi a vítima, foi o ofertante, foi a oferta para aplacar a ira de Deus, aplacar a justiça de Deus. E nós vemos que, por sua morte, por sua substituição, por sua obra vicária, substitutiva, quando fala vicário, a palavra quer dizer substituição, substitutiva. Nós vamos ver que o Senhor assumiu a nossa culpa, Colossenses 2,17, aquilo que nos era contrário, a cédula que nos era contrária, Jesus a cravou na cruz, expondo ela ao desprezo ou à ignomínia, como algumas versões trazem. Essa cédula que nos era contrária era a lei, e Jesus crucificou ela ali com a sua carne, para promover justamente o que hoje nós conhecemos e sabemos que é a salvação do nosso Deus. A expiação que ele fez, a proporção da sua morte, fez com que nós não chegássemos a Deus. Nós vamos ver que
no decorrer da nossa aula e entendemos que também o tempo é exíguo. Nós não temos como aprofundar em alguns temas como propiciação, reconciliação, a redenção. Tudo isso eu vou pedir que os irmãos estudem em casa. Serão momentos prazerosos de pesquisa para que os irmãos saibam o que é uma propiciação, né, o significado adequado desta palavra, porque Jesus também é a nossa propiciação. A ideia de apaziguador está bem intrínseca nessa condição e meus irmãos procurem estudar. Fique aqui como uma tarefa de casa para que os irmãos possam estudar o que é uma propiciação e o que é uma reconciliação. É necessário também entender o que é reconciliação e redenção. O que é redenção? A grosso modo, é libertar do cativeiro, tirar da escravidão, promover a alforria. Mas, dentro do plano da salvação, o que é a redenção? Nós temos ainda, dentro do Novo Testamento, alguns processos, né, da penalidade da lei, que Paulo vai chamar isso de maldição da lei, a lei propriamente dita, o pecado como um poder na nossa vida, também a ação maligna de Satanás, os males que estão inclusos, né, no presente, nesse corpo mortal, o homem interior, todas essas coisas que fazem com que nós nos distanciemos de Deus. E esses processos todos precisam de tempo. Saber por que, por exemplo, para quem Cristo morreu? Morreu, é claro, pelo mundo todo, pela humanidade. Mas ele morreu também e principalmente para a igreja. Ele morreu, claro, para o mundo inteiro. Morreu para salvar o homem. Morreu para as crianças. Morreu para todos. E a sua morte é que promove, como já disse, esse reencontro do ser humano com o seu Criador, da criatura com o seu Criador, do ser humano com a divindade. E nós precisamos compreender isso. Procurem estudar em casa a respeito desses assuntos, buscar o conhecimento, porque a nossa aula, por mais que eu possa expor assuntos a respeito, mesmo assim ela não preenche todo o conteúdo. O nosso livro também é resumido. Demandaria algumas horas para que a gente pudesse tentar, pelo menos, passar algumas informações, porque esse assunto é inesgotável, é uma fonte que jorra para a vida eterna. A salvação é um privilégio, a salvação é um projeto de Deus, é uma bênção da parte do Senhor para todos nós. E para entendermos, né, por que eu preciso ser salvo, do que eu sou salvo, precisamos estudá-la. Eu, mais uma vez, reitero que os irmãos estudem em casa, como tarefa para casa, esses aspectos que eu aqui mencionei. Está bem? A nossa primeira aula aqui de soteriologia vai ficando por aqui. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, falando um pouco mais sobre soteriologia, mas não mais da morte, não mais o efeito da morte, mas o efeito da ressurreição de Jesus Cristo. Vai ser um assunto muito interessante e desde já eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.